Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Estelionatários foram presos em São Paulo no momento em que aplicavam uma variação do conhecido golpe do bilhete premiado. A vítima é uma idosa que acreditou que receberia R$260 mil de uma suposta indenização. A imagem mostra a quadrilha em ação numa rua da zona norte de São Paulo. Os golpistas eram monitorados pelos investigadores. Momentos depois, 3 mulheres e um homem são presos em flagrante e levados para a delegacia. Esses estelionatários são especialistas numa das variações do golpe do bilhete premiado. Segundo a polícia, o modo de agir era sempre o mesmo. Uma das suspeitas se aproximava da vítima, dizendo-se analfabeta. Daí apresentava uma carta falsa sobre uma suposta indenização milionária a qual teria direito. E então oferecia parte do valor à pessoa abordada em troca de ajuda para receber o dinheiro. Esta senhora, que não quer se identificar, foi outra vítima. Ela achou que iria receber parte de uma bolada que não existia. Ela disse, olha, se você me ajudar a receber esses 2.600.000, por aí vai, eu lhe dou 260 mil. Um homem, integrante da quadrilha, se aproximou da vítima e da golpista, que pediu um adiantamento em dinheiro para supostamente agilizar o recebimento de uma indenização. O homem, então, entregou $10 mil falsos. Ao ver a cena, a senhora foi convencida a pagar R$5 mil em dinheiro e a fazer uma transferência de R$25 mil. Eles vão lendo a ingenuidade da pessoa e vão ganhando a confiança dela de diversas formas. Faz com que a vítima se identifique, olha, essa pessoa está na mesma situação que eu. Com a chegada da polícia, a vítima conseguiu recuperar os R$5 mil que tinha sacado e ainda bloquear a transferência. É como se você caísse num buraco enorme e não conseguisse sair de lá. Só quando alguém chega e te tira. Os criminosos vão responder por estelionato e associação criminosa. 3 deles tiveram a prisão preventiva decretada. A defesa dos suspeitos não foi localizada. A polícia não descarta a participação de outros suspeitos. Veja agora outros destaques do dia. Deputada Macaé Evaristo será a ministra dos Direitos Humanos no lugar de Silvio Almeida. Kamala e Trump se preparam para o primeiro debate das eleições americanas. Edmundo Gonzalez, opositor de Maduro, explica por que deixou a Venezuela. Google começa a ser julgado por monopólio no mercado publicitário. Princesa Kate Middleton anuncia que está livre do câncer. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. A Justiça brasileira pediu a extradição de um colombiano denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por feminicídio. Há 2 anos, ele assassinou a ex-namorada na capital paulista e fugiu para o país vizinho. Davi Espinosa Galego foi abordado pela polícia numa calçada de Bogotá, capital colombiana. Ele era procurado pela Interpol e vinha sendo monitorado por policiais da Colômbia desde que o Brasil inseriu a ordem de prisão contra Davi na lista de difusão vermelha. No Brasil, ele usava o nome Daniel Ospina Rodrigues e mentia que era mexicano. Em 2022, assassinou com golpes de faca a cabeleireira Sandra Maria Souza da Silva, de 34 anos. O crime aconteceu dentro do apartamento em que Sandra morava em São Paulo. O circuito de vigilância do edifício flagrou a fuga de Davi, que ainda fez uma expressão de deboche para a câmera. Ele matou ela, roubou tudo da minha irmã. Ele deixou a casa dela limpa, sem nada. Sandra foi assassinada na frente da filha de 8 meses. A bebê ficou no berço até ser encontrada pela polícia, junto com a mãe morta 3 dias depois do crime. O pedido de extradição de Davi Espinosa já foi feito pela Justiça brasileira. Agora, as autoridades da Colômbia têm 60 dias para analisar o caso e decidir ou não pela extradição do colombiano. Enquanto isso, Davi ficará preso. Aqui no Brasil, ele foi denunciado pelo Ministério Público
pelo crime de feminicídio. Essa documentação ela já foi encaminhada aí para os setores competentes, a confirmação da formalização da extradição dele por parte da Justiça brasileira. Davi Espinosa Galego ainda não tem advogado. A guarda da filha de Sandra foi dada para a família da cabeleireira. A criança mora no Piauí. Eu quero que ele pague pelas famílias que ele destruiu. A região metropolitana de São Paulo registrou hoje a pior qualidade de ar do mundo. De acordo com a Companhia Ambiental do Estado, o ar nunca esteve tão ruim desde o início das medições, há 43 anos. As mensagens nos relógios de rua alertam para as altas temperaturas e a qualidade do ar. As reclamações são as mesmas. O nariz e o olho. O olho fica muito seco, né, gente? É terrível, é terrível. Eu já tenho alergia de natureza. E ainda piora, porque de noite você acorda com a garganta seca. Do alto, o helicóptero da Record registrou uma extensa faixa de poluição no horizonte de toda a região metropolitana. Uma névoa que encobria os prédios. Assim que eu acordei hoje, eu fui para a janela, como eu faço todos os dias, né? E eu não conseguia nem enxergar os aviões passando. Às 10 da manhã, São Paulo registrou o pior indicador de qualidade do ar de todo o mundo. Superou as cidades de Ho Chi Minh, no Vietnã, Lahore, no Paquistão. À tarde, a capital paulista aparecia como a terceira pior, atrás de Lahore e Addis Abeba, na Etiópia. De acordo com a Companhia Ambiental do Estado, a qualidade do ar nunca esteve pior. Das 22 estações de medição da região metropolitana, 20 indicaram situação ruim ou muito ruim. É o resultado de uma soma de fatores. A metrópole que produz muita poluição, o ar seco, o calor e a fumaça das queimadas, que já atinge 60% do país. A poluição do ar a gente não vê, né? Diferente do rio que tem cheiro, a água, a poluição do ar a gente olha para o céu e não vê. Esses dias está todo mundo achando que está vendo a poluição e está mesmo, porque essa fumaça, essas micropartículas faz até com que a visibilidade fique dificultada. Partículas finas de poluentes na atmosfera penetram no pulmão e trazem risco à saúde. Nos postos de atendimento, não é difícil encontrar pacientes com problemas respiratórios. Está todo mundo ficando ruim assim, por causa do tempo. Para este médico, se manter hidratado é fundamental. Rinite, faringite, por exemplo, como eu tenho agora, agravamento de crise de asma e inclusive que podem ser infecções do trato respiratório inferior, pneumonias, agravamento de bronquite crônica, enfisema, tem que se hidratar. A dona Josefa segue a recomendação. Bebo umas 20 dessa. O Murilo também. Um monte. Um monte quanto? Mostra para ele a quantidade. Tudo isso de água? Eleições 2024. Vamos saber como é que foi o dia dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. No início da manhã, o prefeito Ricardo Nunes participou de um encontro na Associação Paulista de Magistrados. O candidato do MDB falou sobre propostas de governo voltadas principalmente à proteção de crianças e adolescentes. Nunes também fez uma caminhada na zona norte da cidade e visitou obras de um novo centro olímpico na região. Ricardo Nunes disse que em um novo mandato vai construir mais centros olímpicos na cidade e ampliar o programa de apoio a atletas. O investimento em locais para a prática de esportes, segundo o candidato, vai beneficiar crianças, adultos e também idosos. A gente vai, nos próximos 4 anos, abrir mais 2 centros olímpicos e ampliar o nosso Bolsa Atleta Rei Pelé, que tem sido um grande sucesso. Ou seja, oportunidade para as pessoas, não só do centro, mas dos bairros, das periferias, terem acesso ao esporte. José Luiz da Atena, do PSDB, começou o dia com uma entrevista para uma rádio. Na saída, ele fez uma caminhada pelas ruas do Paraíso, na zona sul de São Paulo, onde se encontrou com eleitores e apoiadores de campanha. Da Atena falou sobre propostas para o transporte público. O candidato afirmou que, se for eleito, vai criar o bilhete único social, que garante tarifa zero para pessoas carentes. De pobreza ou de extrema pobreza. Será um passe dado a essas pessoas que estão no cadastro do Bolsa Família, e assim será tarifa zero a semana inteira e não
só no final de semana. Pablo Marçal, do PRTB, visitou o Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo, na zona sul da capital. O candidato à prefeitura diz que vai trabalhar para a liberação de publicidade nos táxis. Pablo Marçal ainda diz que vai adotar estratégias para aumentar as receitas da prefeitura sem aumentar a carga tributária. Para isso, ele pretende adotar um aplicativo de mobilidade urbana já criado pela gestão municipal. A ideia é pegar todo tipo de serviço que a gente consiga alavancar o caixa. E para quê? Para a gente ter uma arrecadação diferente e diminuir imposto. A gente já passou 2 trilhões de arrecadação em impostos e a pessoa continua miserável do mesmo jeito. Guilherme Boulos participou de um evento no centro de São Paulo com apoiadores e profissionais que atuam na área da saúde mental. O candidato do PSOL assumiu o compromisso de investir 170 milhões de reais em políticas públicas na área, para fortalecer o atendimento à população que mora nas regiões periféricas da cidade. Boulos também destacou a importância da prefeitura promover a saúde mental em todas as escolas da rede pública da capital paulista. Ele afirmou que, se for eleito, vai contratar psicólogos para atender alunos e professores. Garantir que os alunos e alunas, nós estamos falando de crianças, de adolescentes, possam ser escutados dentro das escolas por profissionais qualificados da psicologia é algo muito importante, previne a violência, evita a violência. E eu vou garantir isso. Tabata Amaral, do PSB, participou da inauguração da nova sede do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde de São Paulo. Ela prometeu investir na prevenção de doenças em um eventual mandato. Expandir a estratégia saúde da família para 75% da população de São Paulo. É um investimento de 1,25 bilhões de reais em 4 anos, mas porque quem não tem convênio aqui precisa ter esse acompanhamento. Marina Helena, do Novo, visitou a redação de um jornal de bairro. Depois esteve na sede da Ordem dos Advogados do Brasil e gravou um podcast. Altino Prazeres, do PSTU, distribuiu adesivos em frente ao comitê do partido. Ricardo Senesi, do Unidade Popular, se reuniu com a coordenação de campanha. Depois fez panfletagem na Zona Leste e gravou um podcast. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, teve reunião fechada com integrantes do partido. João Pimenta, do Partido da Causa Operária, se reuniu com apoiadores e depois fez panfletagem em estação de metrô na Zona Sul de São Paulo. No Rio de Janeiro, os principais candidatos à prefeitura foram às ruas para divulgar os planos de governo. O candidato à reeleição pelo PSD visitou o espaço público Casa da Mulher Carioca. Eduardo Paes prometeu construir outros 5 locais como este, que é dedicado ao enfrentamento da violência. Esse aqui não é só um espaço de capacitação e empreendedorismo, mas também que trabalha o lado psicológico das mulheres, chama atenção para a questão da violência contra a mulher. Tarcísio Mota, do PSOL, fez caminhada pela zona oeste da cidade e prometeu melhorar o salário de funcionários públicos. A data base para os servidores públicos terem reajuste todos os anos. É preciso recompor os planos de carreira da saúde, da defesa civil, instaurar esses planos de carreira. Alexandre Ramagem esteve no Largo do Machado, na Zona Sul. O candidato do PL à Prefeitura do Rio falou sobre a situação dos moradores de rua. Quase 70% desses moradores de rua não têm um fundamental completo, então nós temos que fazer um investimento transversal em assistência social, segurança, saúde e educação. Juliette Pantoja, do Partido Unidade Popular, fez panfletagem perto de uma estação do BRT. Carol Esponza, do Partido Novo, conversou com moradores do bairro Rio Comprido e ouviu demandas sobre o transporte público. Ciro Garcia, do PSTU, fez panfletagem em frente à sede da Transpetro, no centro. Rodrigo Amorim, do União Brasil, reuniu a equipe de campanha. Marcelo Queiroz, do PP, conversou com eleitores em Copacabana, na Zona Sul. Já Henrique Simonar, do PCO, não teve agenda pública de campanha. O presidente Lula autorizou o uso das Forças Armadas em alguns locais do país para garantir que a votação e a apuração aconteçam em segurança durante as eleições. O decreto foi publicado hoje em Diário Oficial. Os candidatos Donald Trump e Kamala Harris se preparam para o primeiro debate entre os dois na corrida pela presidência dos Estados Unidos. Grades foram colocadas na região do prédio que vai sediar amanhã o debate na cidade de Filadélfia, na Pensilvânia.
Esta eleitora espera que a democrata revele quem é de verdade e fale dos planos de governo com detalhes, algo que o eleitorado tem cobrado. Esta outra diz que está ansiosa para ver o debate porque é uma pré-temporada eleitoral incomum e histórica. A expectativa também é grande por conta do debate anterior, quando o presidente Joe Biden teve um desempenho tão ruim que acabou cedendo lugar à vice-presidente. Ontem, durante uma caminhada com o marido, Kamala disse que está pronta para o debate. Os dois candidatos esperam que o debate influencie os moradores aqui da Pensilvânia. Entre os estados considerados decisivos para a eleição de novembro, esse é o que tem o maior peso no colégio eleitoral. Quem vence aqui, geralmente, ganha a eleição. Foi assim com Trump em 2016 e com Biden em 2020. De acordo com a última pesquisa nacional, Donald Trump aparece à frente de Kamala, como mostra o repórter José Luiz Filho. O levantamento divulgado neste domingo mostra que Donald Trump tem 48% das intenções de voto contra 47% de Kamala Harris. Integrantes da campanha republicana estão apreensivos quanto ao comportamento de Trump no debate. Não sabem dizer se ele será o Trump alegre ou mais bravo, o que pode influenciar a forma como os eleitores enxergam o republicano. Este eleitor acredita que Trump estará calmo e que só falará sobre política. O debate será neste centro de convenções da Filadélfia e vai durar 90 minutos. A expectativa é de que seja um evento de ataques por parte dos dois candidatos. Kamala deve falar sobre as acusações criminais contra Trump, enquanto o republicano deverá apontar os números desfavoráveis do atual governo em relação à imigração ilegal e à economia. Uma outra pesquisa divulgada hoje mostra que 63% dos americanos acham que a economia do país está no caminho errado. Hora da previsão do tempo, como você viu no início dessa edição, além de São Paulo, quase todas as estações de medição nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte registraram o ar mais poluído. Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, boa noite. Que preocupante, não é? Alguma sinalização de chuva por aí? Olha, tem uma pequena possibilidade de chover em São Paulo no domingo, Cris. Boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Essa chuva, se acontecer, será bem passageira e deve atingir áreas do litoral, da capital e do Vale do Paraíba. Ajuda, mas não muda a situação causada pela fumaça dos incêndios florestais em vários estados do Brasil. Teremos mais um dia ensolarado e quente nas capitais Curitiba, São Paulo e Campo Grande. O alerta é para a baixa umidade do ar, que pode atingir índices inferiores a 20%. À tarde, as máximas ficam entre 32 e 36 graus. Hoje choveu nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. Pelas imagens de satélite, vemos que ainda chove sobre o interior gaúcho. Amanhã, as pancadas seguem concentradas sobre essas mesmas áreas, enquanto uma grande massa de ar seco afasta as nuvens carregadas do interior do país. À tarde, faz até 32 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, máxima de 35. Em Brasília, 31. Em Salvador, 28 e até 37 em Manaus. Vamos aos pedidos de Tempo Delivery. O Márcio é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Oi, Márcio. Até quarta-feira, destaque para o calorão e o tempo seco. As máximas ficam entre 32 e 34 graus. Na quinta, o tempo muda com o avanço de uma frente fria. Pode chover a qualquer hora e os termômetros não devem passar dos 18 graus. O Walter é de Colatina, Espírito Santo. Boa noite, Walter. Poucas mudanças durante a semana. A previsão é de sol e temperaturas altas. Máximas de até 31 graus. Participe do nosso Tempo Delivery. Pelas redes sociais, poste seu pedido com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Veja ainda hoje, começou nos Estados Unidos o julgamento do Google por monopólio no mercado publicitário. Presidente Lula escolhe deputada mineira Macaé Evaristo como nova ministra dos Direitos Humanos. Grupo terrorista Hezbollah realiza ataque a partir do Líbano contra o norte de Israel.
Ministério do Desenvolvimento Agrário lançou hoje, em Belo Horizonte, o Plano Safra de Agricultura Familiar. O programa garante o abastecimento de alimentos e a redução de preços aos consumidores. Walter tem orgulho da variedade de alimentos que plantou. Ele é produtor rural e conta com a família no cultivo. Nós usamos mínimo de remédio tóxico. É só quando precisa mesmo, para matar os bichos. 12 pessoas trabalham na propriedade, que abastece Belo Horizonte e cidades da região metropolitana. O Plano Safra de Agricultura Familiar foi criado para atender produtores como Wagner. Para este ano, o governo federal anunciou um aumento no valor destinado aos financiamentos para a produção sustentável de alimentos. O plano prevê mais de 85 bilhões de reais em ações, um crescimento de 10% em relação à safra anterior. O programa terá juros de, no máximo, 6% ao ano. Para a produção de alimentos, o juro é de 3%, metade do teto do nosso juros, o que são juros negativos. Então, o estímulo é muito importante e se ele tiver uma produção agroecológica, ele vai ter um juros de 2%. Entre as novidades deste ano está a abertura de 3 fundos para servirem de fiador dos agricultores e o incentivo para a compra de maquinário. O governo vai pedir ao Supremo Tribunal Federal um novo prazo para apresentar a proposta que traz mais transparência às emendas parlamentares suspensas por decisão do STF. Yuri Ascar, boa noite. O que falta para fechar o acordo? Boa noite, Celso, Cris. O maior problema são as emendas de comissão, que não são assinadas por um parlamentar específico. E pela decisão do Supremo, todas as emendas precisam ser transparentes e rastreáveis para que seja possível identificar quem repassou o recurso. O prazo para a regulamentação das emendas ser entregue ao Supremo venceu há 10 dias. Esse prazo foi renovado por mais 10 dias e venceu hoje. Um novo pedido de prorrogação vai ser apresentado ao presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Até a análise desse texto pelo Supremo, a execução de emendas parlamentares segue suspensa, o que tem dificultado a relação do governo com o Congresso. A pedido do STF, a Controladoria Geral da União concluiu um relatório sobre a execução das emendas de relator e de comissão. Para a CGU, o cenário atual pode causar prejuízos à eficiência da gestão pública e ao combate à corrupção. Cris, Celso. Obrigado, Yuri. Veja ainda hoje, Deolane Bezerra é liberada, mas vai cumprir prisão domiciliar e ser monitorada por tornozeleira eletrônica. Polícia estoura depósito de cigarros eletrônicos que seriam usados com maconha. Princesa Kate Middleton anuncia fim de quimioterapia e retorno à vida pública nos próximos meses. Começou hoje, nos Estados Unidos, o julgamento do Google por monopólio no mercado publicitário. A Alphabet, dona do Google, é alvo do Departamento de Justiça e de 8 estados americanos que se juntaram na acusação. Segundo a denúncia, a empresa de tecnologia consolidou o domínio na internet ao adquirir diversas concorrentes no setor de publicidade online. De acordo com o órgão, o Google controla mais de 90% das plataformas de gerenciamento de anúncios no país, o que levou a empresa a arrecadar mais de R$1 trilhão com publicidade digital no ano passado. Como solução para restaurar a competição justa, o Departamento de Justiça recomenda que o Google abra mão dos negócios envolvendo propagandas online ou a ferramenta de busca. Não é a primeira vez que a companhia entra na mira dos tribunais do país. No mês passado, a Justiça americana definiu que o Google violou práticas de livre concorrência ao garantir acordos com navegadores e fabricantes de dispositivos para ser um mecanismo padrão de busca. A decisão final do processo pode estabelecer novos limites para o setor. De acordo com os órgãos reguladores aqui dos Estados Unidos, somente nos últimos 20 anos, o Google pode ter contribuído para o fim de 1/3 dos jornais no país, que dependiam diretamente da publicidade. O Google nega as acusações e afirma que enfrenta forte concorrência em outros setores.
O tufão Yagi matou 59 pessoas na passagem pelo Vietnã. A câmera de um carro gravou um caminhão despencando no momento em que a ponte desaba. 10 veículos e 2 motos também caíram no rio. 10 pessoas estão desaparecidas. A estrutura não resistiu às chuvas e aos fortes ventos provocados pelo tufão. O fenômeno, que perdeu força, deixou mais de 5 milhões de pessoas sem energia elétrica no país. Cerca de 150 deputados de oposição assinaram um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O documento foi entregue ao presidente do Senado. Segundo os parlamentares, o presidente Rodrigo Pacheco informou que vai encaminhar o requerimento para a análise da advocacia do Senado. A alegação dos parlamentares é de abuso de poder após o bloqueio da rede social X. E ainda pela produção de relatórios no TSE para justificar decisões contra aliados do ex-presidente Bolsonaro. Nunca um pedido de impeachment de um ministro do STF foi levado ao plenário. A análise depende da autorização de Rodrigo Pacheco. Para você saber que a Justiça de Pernambuco liberou a advogada Deolane Bezerra para cumprir prisão domiciliar. Ela deverá usar uma tornozeleira eletrônica e não poderá usar as redes sociais. Acompanhada das 2 irmãs, Deolane Bezerra deixou o presídio no Recife durante a tarde. Logo foi cercada por uma multidão. O habeas corpus foi concedido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Isso aqui é uma prisão criminosa! Uma prisão criminosa! A Justiça liberou Deolane da prisão preventiva em regime fechado porque ela é mãe de uma criança de 8 anos. Ela deverá usar tornozeleira eletrônica. A mãe de Deolane, Solange Bezerra, de 55 anos, permanecerá presa. A defesa alegou que Solange sofre de uma doença cardíaca, mas a Justiça entendeu que ela não corre risco na cadeia. Deolane deve cumprir a prisão domiciliar em uma das mansões que ela tem na Grande São Paulo. Ela também não poderá manter contato com outros investigados e deverá permanecer em casa, inclusive aos finais de semana e feriados. Deolane não poderá se manifestar, nem pela imprensa, nem pelas redes sociais. Mesmo assim, em um dos perfis de Deolane, foi publicada uma foto em que ela aparece com uma fita na boca riscada com um X. A esposa do dono de um dos sites de apostas investigados também passará para a prisão domiciliar. Seguimos onde sempre estivemos, à disposição da Justiça. A polícia apura a lavagem de dinheiro em sites de apostas esportivas, de empresas que fazem a intermediação de pagamentos e de construtoras. O Jornal da Record teve acesso ao inquérito. Tiago Rocha e Raíssa Rocha são donos de uma empresa de pagamentos e de uma construtora. Num período de 5 anos, quase 500 milhões de reais teriam sido lavados nas contas bancárias das 2 empresas. Apenas a Vertes Construções, com sede em Campina Grande, na Paraíba, teria movimentado mais de 44 milhões de reais entre 2019 e 2023. As defesas de Tiago e Raíssa e das empresas não foram encontradas. Em São Paulo, policiais fizeram uma das maiores apreensões de cigarros eletrônicos que tem venda proibida no Brasil. Além de produtos falsificados, foram encontrados frascos com o princípio ativo da maconha. As investigações levaram os policiais até a zona leste de São Paulo. Numa empresa legalizada de armazenamento de objetos e documentos, eles encontraram galpões com acessórios para celular, cintos falsificados e suplementos vitamínicos fora da validade. Mas o que chamou a atenção foi a imensa quantidade de cigarros eletrônicos, que têm o uso e a venda proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Numa estimativa inicial, os policiais falam em até 40 mil unidades, numa das maiores apreensões feitas pela Delegacia Antipirataria. Também foram encontrados frascos de THC líquido, a substância ativa da maconha, que pode ser usada em vapes tradicionais. Além disso, foram encontrados cigarros eletrônicos já preparados com a droga. Isso será mandado à perícia, será verificado se realmente contém esse tipo de produto, porque aí nós
passamos a falar, inclusive, de tráfico de drogas, dependendo se constatado isso pela perícia. O material foi levado para um depósito da polícia. 3 pessoas foram presas e devem responder por crime contra a saúde pública. O delegado diz que o armazenamento de drogas em empresas legalizadas é uma tendência em crescimento. A fim de ludibriar aí o trabalho da polícia, dificultar o nosso trabalho, tendo em vista que mistura essa parte legal com a parte ilegal. Presidente Lula escolheu a nova ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nossas equipes em Brasília acompanharam e Luiz Fara Monteiro traz os detalhes. Oi, Fara, boa noite. Oi, Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o JR essa noite. A escolhida é a deputada estadual do PT de Minas Gerais, Macaé Evaristo. Ela vai substituir Silvio Almeida, demitido do cargo após denúncias de assédio e importunação sexual. O presidente Lula esteve com Macaé Evaristo na manhã desta segunda-feira, no Palácio da Alvorada. Nas redes sociais, o presidente escreveu: hoje convidei a deputada estadual Macaé Evaristo para assumir o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Ela aceitou. Assinarei em breve sua nomeação. A nova ministra afirmou que as denúncias de assédio sexual envolvendo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania devem ser investigadas com rigor. É muito importante que os órgãos responsáveis, façam as apurações devidas. Eu acho que é preciso garantir o direito das pessoas, dos denunciantes, também garantir o amplo e pleno direito de defesa e uma coisa que é muito importante, que a gente garanta a privacidade e o sigilo sobre os fatos, principalmente daquelas pessoas que foram lesadas. Macaé Evaristo já foi secretária de Educação de Minas Gerais e de Belo Horizonte. Ela também trabalhou no governo de Dilma Rousseff como secretária de Educação Continuada. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou que Macaé Evaristo possui uma trajetória marcada pelo trabalho exemplar desenvolvido na área da educação e na defesa dos direitos humanos. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, deu as boas-vindas à nova ministra e se colocou à disposição para seguir construindo um país mais justo e igualitário. Com a escolha de Macaé Evaristo, o presidente Lula volta a dar mais espaço para as mulheres no primeiro escalão do governo. O fato dela ter experiência política, ser negra e integrante da base petista de Minas Gerais também pesou na decisão. O governo quis encerrar logo o episódio com a escolha da nova ministra, depois da demissão de Silvio Almeida. As denúncias de assédio e importunação sexual foram feitas à organização Me Too Brasil. A Comissão de Ética da Presidência e a Polícia Federal investigam o caso. Silvio Almeida foi exonerado na sexta-feira, depois que o presidente Lula considerou insustentável a permanência dele no cargo. Entre as vítimas estaria a ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco. Silvio Almeida nega todas as acusações. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os bancos devem fornecer informações dos clientes para a fiscalização dos estados no recolhimento do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A decisão foi tomada em plenário virtual, em que os ministros inserem votos de forma eletrônica. Por 6 votos a 5, o Supremo validou um convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária que obriga bancos e outras instituições financeiras a fornecerem dados bancários de clientes aos estados, sem que seja considerado quebra de sigilo. O CONFAS é composto pelos secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal e é presidido pelo Ministério da Fazenda. A partir de agora, as instituições bancárias passam a ter a obrigação de informar todas as operações realizadas no pagamento do ICMS. A medida vale tanto para pessoas quanto para empresas que realizarem transações via Pix e cartões de crédito e débito. Os estados defendiam no Supremo que o acesso aos dados e o compartilhamento das movimentações dos clientes são essenciais para a fiscalização e a arrecadação de cada unidade da federação. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, considerou que as normas são válidas para aperfeiçoar a fiscalização e rebateu o argumento de quebra de sigilo. Para este especialista, a decisão ajuda na fiscalização, mas pode significar um risco aos dados dos clientes e usuários. E hoje os fiscos estaduais já têm acesso às informações pelas empresas. O que ele consegue hoje com essa decisão do Supremo, vamos dizer assim, é ir para uma outra ponta em que ele vai verificar o consumo que é feito pelas pessoas físicas, pelos consumidores. E aí realmente ele tem um quadro mais amplo, daquela operação para facilitar a fiscalização dele. Mas ressaltando que isso pode sim gerar uma fragilidade no direito à proteção de dados e ao sigilo fiscal,
né, exatamente porque não é uma situação excepcional, passa a ser uma situação ordinária. O presidente Lula sancionou hoje o Estatuto da Segurança Privada. O texto proposto pelo deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, foi aprovado pelo Congresso Nacional no mês passado. O objetivo é regulamentar a atuação das empresas de segurança privada e de transporte de valores e também a atividade de segurança em instituições financeiras. Cerca de 3 milhões de trabalhadores hoje na informalidade serão beneficiados. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio do JR em São Paulo com Cris e Celso. Obrigada, Fara. A seguir, opositor de Maduro, Edmundo Gonzalez, explica por que deixou a Venezuela. E veja também, morre ator americano que ficou famoso por dar voz ao vilão Darth Vader de Star Wars. O Pix bateu mais um recorde de operações de transferências e pagamentos. De acordo com o Banco Central, foram mais de 108 bilhões de reais movimentados em um único dia. A Patrícia Lages está aqui conosco. Vamos saber os detalhes com ela. Oi, Pati, boa noite. Esses números, é claro, demonstram confiança absoluta no sistema, né? Verdade, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, e boa noite para você de casa. O acesso rápido e fácil às operações fizeram do Pix o pagamento mais popular do país. Somente na última sexta-feira foram mais de 227 milhões de operações que movimentaram um montante superior aos 108 bilhões de reais. De acordo com o Banco Central, esses números mostram a importância do Pix para a inclusão financeira e a concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil. Atualmente, o número de chaves cadastradas é de 778 milhões, que equivale a quase 4 vezes a população brasileira. Isso porque as pessoas físicas podem cadastrar até 5 chaves e as empresas até 20, com números de celulares, CPF ou CNPJ, e-mails ou a geração de chaves aleatórias. Hoje, 158 milhões de pessoas físicas e 17 milhões de empresas já cadastraram as chaves. Agora, Paty, mesmo quem não cadastrou chave pode receber Pix, né? Isso quer dizer que funciona como, então? Como é que pode? É bem simples, viu, Cris? Olha só, todo mundo que tem conta bancária pode receber um Pix. Antes de iniciar a operação, o pagador, a pessoa que vai enviar o Pix, tem 2 opções, que vai ser inserir a chave Pix ou inserir os dados bancários. Escolhendo essa última opção, é só completar com o número do banco, agência e conta e o CPF ou CNPJ de quem vai receber. Ao cadastrar uma chave ou mais, isso vai fazer com que o processo seja agilizado, porque funciona como uma identidade dentro do sistema Pix. As operações para pessoas físicas continuam sendo gratuitas. Cris, Celso. Obrigada, Paty. Um menino de 8 anos que sofreu uma amputação num acidente de ônibus teve o braço reimplantado graças à ação rápida de um mototaxista no Rio de Janeiro. Apesar do susto, a mãe está confiante. Meu filho, a cada dia que passa, a recuperação dele está sendo melhor e melhor e melhor. Aparecida e o filho estavam neste ônibus que tombou na noite da última sexta-feira na zona norte do Rio. 27 passageiros ficaram feridos. Davi Giovanni Guimarães, de 8 anos, foi um deles. O menino perdeu o braço direito no acidente. Davi foi trazido para este hospital por um mototaxista, que em seguida retornou ao local do acidente, recuperou o braço da criança e o trouxe para os médicos fazerem um reimplante. Quando eu entrei na sala, a Aparecida olhou para mim, aí ela achou o cachorro, o documento, eu falei, eu trouxe o braço. Aí ela caiu no choro. A atitude do mototaxista foi decisiva para salvar o braço do garoto. O tratamento da criança já inicia no momento do trauma. E ele não é iniciado por nenhum médico, paramédico, enfermeiro. Ele já é iniciado pelas pessoas que ali naquele momento reconheceram a capacidade de salvar o mesmo. Davi se recupera na UTI pediátrica. A polícia investiga as causas do acidente.
6 passageiros permanecem internados. Já a hora de eu subir lá em cima, as médicas falavam, vamos tirar essas aparelhagens, tô doida para escutar a voz dele. A líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, disse que vai permanecer no país. A declaração foi dada depois que Edmundo González se exilou na Espanha. O candidato à presidência do país agora está na capital, Madrid. Hoje, ele divulgou uma carta para explicar por que deixou a Venezuela. Edmundo González Urrutia deve ser recebido pelo presidente da Espanha assim que Pedro Sánchez voltar de uma viagem à China. O ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albarez, disse que o país deve conceder asilo político ao opositor de Maduro, que chegou ontem à capital. Edmundo González teve a prisão decretada na Venezuela depois de ter divulgado atas eleitorais que comprovariam a vitória dele. Em uma carta divulgada hoje, o principal líder da oposição disse que se exilou na Espanha para que, nas palavras dele, as coisas mudem na Venezuela. Edmundo González fez um apelo ao diálogo e afirmou que o futuro do país depende da democracia por meio da vontade popular. Numa rede social, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os venezuelanos votaram pela mudança e que a vitória de Edmundo González Urrutia continua sendo a melhor esperança para a democracia. O Tribunal Penal Internacional, que investiga a Venezuela por crimes contra a humanidade, declarou que acompanha de perto a evolução da situação no país. A União Europeia, países da América Latina e os Estados Unidos não reconhecem a vitória anunciada de Nicolás Maduro. 2 drones vindos do Líbano atingiram um prédio residencial no norte de Israel. Não houve feridos. O perigo ficou marcado na fachada deste prédio em Naharia, a cerca de 10 quilômetros da fronteira com o Líbano, onde atua o grupo terrorista Hezbollah. Liz vive em um edifício do outro lado da rua. Quando a sirene tocou, ela correu para o abrigo e escutou o estrondo. Imediatamente avisei os vizinhos sobre a explosão, conta a moradora. De acordo com o exército, 2 drones vindos do Líbano conseguiram cruzar o espaço aéreo israelense. Ninguém ficou ferido. A tensão no norte de Israel vai além da fronteira com o Líbano. Hoje, a agência estatal de notícias da Síria acusou o exército de realizar ataques na noite de domingo. O alvo seria um centro de pesquisa onde iranianos desenvolveriam armas, mísseis e drones. Ao menos 18 pessoas morreram. O ministro da Saúde da Síria chamou o ataque de agressão brutal. O governo de Israel disse que não vai se pronunciar a respeito. O Corinthians anunciou oficialmente agora há pouco a contratação do holandês Memphis Depay. O atacante fechou o contrato até 2026 e deve chegar ao Brasil amanhã para ser apresentado para a torcida antes do jogo decisivo pela Copa do Brasil. Memphis Depay tem 30 anos. Ele estava sem clube ao não renovar com o Atlético de Madrid. O jogador é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa, atrás por apenas 4 gols de Van Persie. O ator americano James Earl Jones morreu hoje aos 93 anos nos Estados Unidos. Ele ficou conhecido mundialmente por dar voz ao vilão Darth Vader, da franquia de filmes Star Wars. E também ao rei Mufasa, pai do Simba, personagem de O Rei Leão. James morreu nesta manhã em Nova York. A família não divulgou a causa. Em quase 70 anos de carreira, o ator foi um dos poucos a conquistar os prêmios Tony, Emmy e Grammy, além de um Oscar honorário pela carreira. A princesa de Gales, Kate Middleton, anunciou que terminou o tratamento de quimioterapia e que deve retomar os compromissos públicos nos próximos meses. O anúncio foi feito em vídeo em que Kate Middleton aparece com o marido, o príncipe William, e os 3 filhos. Na gravação, a princesa de Gales diz que concluiu o tratamento de quimioterapia e afirma que os últimos 9 meses foram difíceis para a família. Kate agradeceu o apoio em uma jornada que ela classificou como complexa, assustadora e imprevisível. The cancer journey is complex, scary,
and unpredictable for everyone. A princesa de Gales declarou ainda que o foco é tratar a doença. Por esse motivo, Kate deve passar a maior parte do tempo aqui no Castelo de Windsor, onde a família mora a 45 quilômetros de Londres. Ela acredita que o caminho para a recuperação é longo, mas afirma que pretende retomar os compromissos públicos nos próximos meses. O anúncio da doença aconteceu em março, mas o tipo de câncer nunca foi revelado. Kate só voltou a aparecer no compromisso público em junho, nas comemorações do aniversário do sogro, o rei Charles III, que também foi diagnosticado com câncer. No vídeo de hoje, Kate deixou uma mensagem para aqueles que lutam contra a doença. Eu permaneço com vocês. Da escuridão pode vir a luz. Então, deixe essa luz brilhar forte, declarou a princesa. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem Repórter Record Investigação com o tema Feminicídio. Até quando? Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.